Fala galera, aqui é o professor Edward, seu professor de História, e estamos aqui para a primeira aula deste ano letivo da disciplina. Então, vamos a ela! O tema da nossa aula de hoje é o que é História. Afinal, nós precisamos saber o fundamento das disciplinas que nós estudamos. Mas pode parecer uma questão simples? Não é bem assim. Tem uma frase que resume muito bem isso. A história é o estudo dos seres humanos no tempo e no espaço. O que significa tempo? Tempo? Anos, décadas, séculos, milênios. É isso que a história estuda, o passado, o que veio antes de nós, que estamos aqui agora. Esse vídeo, quando eu postar, já é passado. Afinal, enquanto eu estou gravando, ele é presente, mas quando eu postei, eu já parei de gravar, então é passado. Mas na história, a gente estuda o passado mais antigo, com mais distância, certo? E espaço, nessa frase, não quer dizer espaço sideral. Não quer dizer lá as estrelas, os planetas. Não, nada disso. Espaço é lugar. Ou seja, países, bairros, continentes, cidades. Aquilo que o ser humano fez dentro do planeta Terra ao longo de vários anos. Portanto, nós não estudamos em história os dinossauros, a formação do planeta Terra, a origem dos outros animais. Não, isso aí a gente não estuda. A gente estuda a trajetória, a caminhada do ser humano ao longo do tempo. Porém, nós estudamos, em uma determinada parte, a pré-história. Pré significa antes, ou seja, o que veio antes da história. Mas ao que a pré-história se refere? A pré-história, ela se refere aos seres humanos variados que existiram antes do Homo sapiens sapiens. Homo sapiens sapiens é a raça que nós somos. Nós somos o estágio final da evolução do ser humano. Existiram outros tipos, muitos outros tipos de seres humanos ao longo de milênios. Porém, eles não resistiram e acabaram sendo extintos. O único que sobreviveu foi o Homo sapiens sapiens, que está aí até hoje. Eu e você somos prova disso. Também utilizamos a linha do tempo. A linha do tempo permite a gente estudar e ver de forma mais simples as datas e os acontecimentos numa linha, o que facilita o nosso estudo, né? Porque a gente está vendo os anos ali certinhos e o que aconteceu depois, o que aconteceu antes. Dessa forma a gente consegue perceber o que influencia uma coisa ou influencia a outra. Porém, esse não é o único modo de estudar a história. Nós podemos estudar ela de frente para trás, ou seja, do presente, do que está acontecendo agora, para o mais antigo, ou nós podemos pegar um fato aí isolado, um acontecimento histórico lá numa data, 1800, e estudar tanto que essa data influenciou para frente, para mais atualmente, e o que influenciou ela mais atrás. E também não é necessário usar só um jeito de estudar ou outro. Tem acontecimentos que pedem estudar de um jeito e tem acontecimentos que pedem estudar de outro. É tipo aquelas fórmulas matemáticas, sabe? Contas que pedem que você use uma fórmula. Tem contas que você pede que você use duas. E tem contas que pedem que você use várias fórmulas ao longo da equação. É da mesma forma. Nós podemos misturar vários métodos e usá-los para estudar um fato histórico, ou seja, algo que aconteceu na história. Algo que aconteceu na história. Tem duas palavrinhas importantes também que a gente precisa guardar para entender principalmente por que a gente estuda uma parte da história e não estuda a outra. Na escola, vocês não estudam toda a história do mundo. Vocês estudam aquela parte que diz respeito ao Brasil, aquilo que influenciou na história do Brasil.
Por isso que nós estudamos lá a Grécia Antiga, Roma, Egito, porque todos esses países da antiguidade colonizaram, tomaram conta do território de Portugal. Portugal, por sua vez, foi o país que nos colonizou, que nos deu a nossa língua, o nosso idioma. E muitos costumes que nós temos hoje são europeus. O jeito que a gente constrói as casas, as comidas que nós nos alimentamos, o jeito de nos vestir, tudo isso é influência europeia. Mas não só europeia. Nós também temos que estudar a história da África. A África é um continente que teve muitos de seus habitantes trazidos forçadamente para cá durante a colonização por parte de Portugal. Também não podemos esquecer da história dos indígenas. Os indígenas estão muito presentes nos nossos hábitos e na nossa cultura. Apesar de quase terem sido exterminados aqui no Brasil, eles influenciaram muito palavras no nosso idioma, por isso que o idioma brasileiro é muito diferente do português de Portugal, e também nos nossos hábitos alimentares. E se você gosta de tomar banho 3 vezes ao dia, agradeça aos indígenas, porque eles que tinham esse hábito. Os europeus não tinham. Então, o local de nascimento é muito importante para definir o que você vai estudar. Nós não estudamos muito a história da Ásia. Países como China, Japão, Coreia do Sul, Austrália, que fica na Oceania, em outro continente. Países como a Síria, como o Irã, não entram na nossa história. Se entram, é muito pouco. Na escola, basicamente nada. Isso é uma pena para quem gosta de K-pop, para quem gosta de anime, mas é a realidade. Esses países não influenciaram muito durante a história do Brasil. Só muito recentemente, a partir do século XIX, a partir de 100 anos atrás, que eles foram ter um contato mais forte com o Brasil. Pela imigração japonesa, muitos japoneses vieram para cá lá por 1800, e ao longo do século XX, 1900, 1930, e também por esses produtos culturais, anime, K-pop, que são muito atuais e estão espalhados pelo mundo, e todo mundo sabe que é do Japão e da Coreia do Sul. E também a influência econômica chinesa, que é o segundo maior país do mundo hoje, somente atrás dos Estados Unidos, que nos influencia bastante. Estados Unidos, você só tem aula de inglês na escola, por causa que os Estados Unidos é o maior país do mundo. Vocês poderiam ter, como já teve no passado aqui no Brasil, aula de francês. Imagina. Ou poderão ter no futuro aula de mandarim, a língua que se fala na China, porque já é a língua mais falada do mundo. E todos os fatos históricos de países que o Brasil entra em contato, que esses países entram em contato com o Brasil ao longo do tempo, formam uma memória, formam fatos históricos. Afinal, a história não é nada mais do que basicamente memória, lembrar de coisas. Só que é uma memória registrada. Porque tu pode fazer uma coisa hoje e aí fica lá na tua cabeça, fica lá na tua lembrança. Mas depois tu esquece, faz outras coisas, aquela coisa que tu fez não é tão importante assim e ela desaparece. Para não acontecer isso, de a gente sempre perder as memórias, sempre perder o que aconteceu, esquecer, as pessoas começaram a registrar o que acontecia. E assim nasceu a história. História, nós podemos dizer então, é a memória registrada. Claro, essa memória não é qualquer um que pode autenticar. Não é você lá escrever uma memória e dizer, isso aqui é a verdade, aconteceu realmente e é uma coisa muito importante. Para você pode ser muito importante, mas pode não influenciar muito. A história nossa tem muita importância para nós. Mas a história, no geral, o que ela estuda é mais aquilo que influencia um amplo conjunto de pessoas, de instituições e de países. Por isso que nós estudamos história da Grécia, história de um país inteiro, história de Roma, ou história da Igreja Católica, que é uma instituição que nasceu há 2000 anos atrás. Imagina isso.
2.000 anos que ela existe. E não de uma pessoa só. Às vezes tem pessoas que se destacam, mas elas não se destacam sozinhas. Elas se destacam porque foram importantes interagindo com outras pessoas, influenciando muitos países, com as suas ideias, com os seus atos. Mesmo assim, essa pessoa tem que ser inserida, tem que ser colocada num contexto histórico para ver por que ela foi assim e por que ela fez o que fez. E uma última coisa que a gente tem que aprender e ter na mente para estudar história é que ela estuda principalmente as mudanças e permanências. O que significa isso? Aquilo que muda ao longo da história e aquilo que permanece igual. Só que a gente percebe, né, que muita coisa não é igual ao passado, mas também não mudou tanto assim. Por isso que existe aquela frase: nada que muda, muda totalmente, e nada que permanece, permanece igual. Essas mudanças e permanências vão se misturando e vão ocorrendo ao mesmo tempo. Cada uma influencia a outra. Então, depois de toda essa aula, vamos às questões da atividade. A primeira pergunta o que é história na sua opinião. Ou seja, você vai construir a resposta juntando tanto o que você viu nesse vídeo, o que você viu na imagem que o professor postou no grupo e no texto que ele também postou lá, quanto aquilo que você já sabia sobre história, aquilo que você já ouviu falar em outros anos, aquilo que você pensa sobre a disciplina. E a segunda questão tem a ver também com a atividade já na próxima semana, porque ela pergunta o seguinte: você acha que estudar história é importante? Por quê? Aí fica a cargo da opinião de vocês. Eu peço que sejam sinceros. Não preciso puxar o saco do professor, não. Porque dessa forma fica mais fácil para mim, inclusive, identificar o porquê você gosta ou porquê você não gosta. E aí montar as aulas em cima disso. Então é isso, galera. Essa foi a primeira aula de história deste ano. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchauzinho.